Eu estava gravando um vídeo sobre o Alexandre Frota e a fala que ele disse a respeito do ministro Sérgio Moro, que está perdendo espaço e se enfraquecendo cada vez mais no governo Bolsonaro. E na metade do vídeo, eu tive uma reflexão, um insight, lendo aqui a entrevista do Alexandre Frota, os comentários do Frota, e essa minha reflexão chamou a atenção e eu acredito que seja bem pertinente fazer um vídeo para dar um pouco mais de ênfase, com mais tempo, um pouco mais calmo, para que a gente possa refletir a respeito do diálogo, do discurso do Alexandre Frota, analisar criticamente o discurso do Frota. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas, elas da esquerda, elas têm endeusado Alexandre Frota. Talvez endeusado seja uma palavra forte demais, mas elas estão colocando Alexandre Frota em um pedestal que ele não merece estar nesse pedestal se nós estivermos falando do âmbito da esquerda. Claro, para a direita, principalmente para João Dória, o Alexandre Frota ele é essencial, ele é muito importante. Tanto é que a própria esquerda está dando eco para as palavras de Alexandre Frota e principalmente está colocando Alexandre Frota como sendo um herói, podemos dizer assim. Isso porque o Alexandre Frota ele entrou em rota de colisão com o bolsonarismo, entrou em rota de colisão com o presidente Bolsonaro e foi expulso do PSL. Depois de ter sido expulso, acabou acontecendo aquilo que nós do canal do Professor Leonardo havíamos previsto. Alexandre Frota sabe como capitalizar em cima da polêmica, ele sabe como conquistar a audiência e não deu outra, né? Ele começou a ser chamado para dar entrevistas, começou a ser chamado para falar e toda vez que ele fala a respeito de Bolsonaro, quando ele faz uma crítica a Bolsonaro, é claro que isso repercute, porque Alexandre Frota ele surgiu para a política no berço do bolsonarismo. Ele foi um dos grandes puxadores de voto do PSL, foi um dos políticos do PSL mais ativos durante a reforma da Previdência, um apoiador direto do Jair Bolsonaro, e aí ele foi expulso do PSL. Bolsonaro falou que nem o conhecia, e aí ele começa a falar, começa a criticar o governo, e é claro que ele vai ganhar bastante, bastante audiência e bastante notoriedade. Isso fez com que muitas pessoas da esquerda acreditassem que Alexandre Frota é um aliado, mas na verdade Frota não é um aliado da esquerda. Tudo que Frota faz não beneficia a esquerda, beneficia, na verdade, a direita de João Dória. E essa entrevista dele no Roda Viva, da TV Cultura, que nós tivemos na segunda-feira, foi uma entrevista muito reveladora. E nós temos que perceber quem são as pessoas, ou melhor, quais são as pessoas, os ministros, que o Alexandre Frota está criticando. E eu vou ler alguns trechos aqui para que você possa entender e perceber como que o Alexandre Frota ele não beneficia a esquerda criticando o Bolsonaro, mas beneficia, na verdade, João Dória, o governador do estado de São Paulo e o principal antagonista hoje de Bolsonaro à presidência da República, que é aquele que pode tirar votos de Bolsonaro no espectro da direita. Primeiro, o Alexandre Frota ele fala sobre o Moro. Ele disse que o Sérgio Moro está perdendo espaço dentro do governo, o pacote anticrimes ficou parado, o COAF saiu das mãos deles. Todos os dias tem uma situação entre Moro e Jair Bolsonaro que me levam a acreditar que o ministro vem perdendo força. Mas não há uma crítica nessa fala ao Sérgio Moro. Então o Bolsonaro ele não critica Sérgio Moro nessa fala. E por quê? Obviamente porque há uma tentativa de trazer Sérgio Moro para o PSDB. O PSDB está de portas abertas para Sérgio Moro. Havia uma relação prévia do PSDB com o Sérgio Moro. Muita gente especula sobre isso, que possivelmente o Sérgio Moro iria integrar um governo caso o presidente fosse Geraldo Alckmin, possivelmente. Né? Mas isso acabou não acontecendo e o Sérgio Moro acabou aceitando um cargo para ser, como nós sabemos, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Mas o Frota ele não critica, ele não ataca Sérgio Moro. Por quê? Sérgio Moro ele pode ser um forte aliado, um grande puxador de votos para o PSDB futuramente contra o presidente Jair Bolsonaro. E nós sabemos que hoje hoje Moro ele é descartável para o governo Bolsonaro. Isso porque aqueles 33% de pessoas que apoiam o Bolsonaro e pensam igual ele, elas preferem Bolsonaro a Sérgio Moro. Então, para elas, se Moro estiver no governo, tanto faz quanto tanto fez. Mas é claro que aquelas pessoas que abandonaram o bolsonarismo, ou ainda estão ali mais ou menos em cima do muro, que acham um governo regular, acham um governo mediano, podem acabar adotando uma outra mentalidade se Sérgio Moro sair do governo Bolsonaro. Mas vamos continuar aqui. Frota classificou o episódio das conversas vazadas como algo realmente grave, mas preferiu não opinar sobre uma possível saída de Moro do ministério, dizendo que ele ainda reúne condições para se manter no cargo, apesar da pressão que vem sofrendo. Então o Frota protege o Sérgio Moro. E ele também vai proteger outros 2 ministros. Olha só, incitado a falar sobre o ministro Paulo Guedes, o deputado disse que ele o agrada, embora
tenha um gênio muito forte, você tem que saber lidar com ele. Eu estava falando da questão de construir os muros que várias vezes desmoronam por declarações de um ou de outro. O Paulo, você tem que saber lidar. Ou seja, ele elogia o Paulo Guedes, ele não critica. Por quê? Porque nós sabemos, né, nós temos hoje 2 governos dentro do governo Bolsonaro. Nós temos 2 presidentes, podemos dizer assim. O presidente Bolsonaro e o presidente Paulo Guedes. Paulo Guedes é o responsável por tocar a economia do Brasil. Ele é o responsável por praticamente o plano de governo, podemos dizer entre aspas, porque nós sabemos que esse plano de governo é quase inexistente do governo Bolsonaro. E Bolsonaro ele vai tocar aquele projeto de poder que é ser reeleito em 2022. E por que não há crítica ao governo, ao presidente, entre aspas, Paulo Guedes? Porque Paulo Guedes defende o neoliberalismo, Paulo Guedes defende o capitalismo financeiro, o capital financeiro, que é a mesma vertente do João Dória, que é o governador do estado de São Paulo e principal antagonista de Bolsonaro, como nós já falamos. E eu já venho falando muito sobre isso, que várias pessoas elas podem começar a falar assim, podem começar a criticar o governo Bolsonaro e a poupar Paulo Guedes. Então, essa entrevista do Alexandre Frota, ela mostra exatamente isso que é feito. O Alexandre Frota ataca o presidente Bolsonaro, mas ele poupa o presidente Paulo Guedes e aquelas pessoas que podem fazer parte desse governo Paulo Guedes, como, por exemplo, o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e também a Tereza Cristina, que é a ministra da Economia. Ambos são muito alinhados com o neoliberalismo, ambos são muito alinhados com o capitalismo financeiro. E é claro que João Dória também é. O PSDB e também está sendo. E por essa razão, o Alexandre Frota não vai criticá-los. Por outro lado, Frota critica os ministros que fazem parte, podemos dizer assim, do presidente Bolsonaro, que fazem parte do governo Bolsonaro. Ernesto Araújo, Abrão Weintraub e a Damares Alves. Vamos ler aqui para vocês. Sobre Ernesto Araújo das Relações Exteriores, ele falou assim: acho que ele se posiciona de uma maneira muito ideológica, não gosto dele. Então já é uma crítica à figura do Ernesto Araújo. Porque quem colocou o Ernesto Araújo lá? Nós sabemos que foi o Olavo de Carvalho, o representante dessa ala ideológica do governo Bolsonaro. Frota ironizou Damares Alves, né? Ele falou assim: o que eu posso falar de uma senhora que durante 30 anos teve problema com Pica-Pau, problema com Popeye e que acha que o personagem do Frozen é gay? Então já é uma crítica também a Damares Alves. Por fim, Frota falou sobre o Abrão Weintraub. Olha só, esse conheci pouco. É uma indicação do Olavo, então eu tenho pouco para falar dele. Acho ele um cara fechado. Achei que não foi bom aquele episódio dele sendo sabatinado e comendo um sanduíche, um hambúrguer ou coisa assim, chupando os dedos. Tem coisa que eu acho que não precisava ser feita. Então, o Alexandre Frota também critica o Abrão Weintraub. Esse é aquele grupo que o Ciro Gomes fala que é o Circo da Alegria, né? Que é composto pelo próprio presidente Bolsonaro, o Abrão Weintraub, ministro da Educação, o Ernesto Araújo, que é o ministro, faz parte que é o ministro das Relações Exteriores, e a Damares Alves. Então esse é o trem da alegria que é criticado pelo Ciro Gomes e agora também pelo Alexandre Frota. Então aquele cenário está se tornando cada vez mais concreto. Vamos criticar o governo Bolsonaro, mas poupar Paulo Guedes. E por que Paulo Guedes e essa ala do governo ela é poupada? Porque se houver críticas à forma como Paulo Guedes está tocando a economia, isso vai acabar recaindo sobre o capitalismo financeiro. E aí o que vai acabar acontecendo? Um prejuízo para João Dória, porque João Dória também é adepto ao capitalismo financeiro, é adepto ao neoliberalismo. Então as críticas elas precisam ser feitas direcionadas a Bolsonaro, direcionadas a Damares Alves, enfim, a essa ala mais ideológica. E o próprio MBL também tem feito isso. Nós já falamos aqui algumas vezes, né, nos vídeos do MBL, quando eles vão fazer uma crítica a Bolsonaro, eles sempre poupam Paulo Guedes. Por quê? Porque o Paulo Guedes é um representante do capitalismo financeiro e eles têm esse mesmo tipo de alinhamento. Então você que é da esquerda, tome cuidado na hora de acabar endeusando Alexandre Frota ou colocando Frota como herói. Porque ele está ali justamente para defender os interesses do PSDB. As críticas deles não são críticas ao modelo econômico do Paulo Guedes. As críticas deles fazem parte de uma estratégia para desprestigiar Bolsonaro, para que em 2022 João Dória possa chegar com um discurso: olha, nós temos a mesma percepção econômica do governo Bolsonaro, que foi aquilo que, entre aspas, deu certo no governo, apesar de Bolsonaro. Então, se nós colocarmos alguém que tenha a mesma inclinação, o mesmo pensamento econômico de Paulo Guedes, mas sem Bolsonaro para atrapalhar, nosso país poderá deslanchar. E esse, com certeza, será o discurso do João Dória nas eleições de 2022 e possivelmente vai ser o discurso adotado aí pelo PSDB para os próximos meses e próximos anos.
mas vamos ficar ligados e aqui no canal Professor Leonardo nós vamos continuar acompanhando em detalhes esses desdobramentos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para fortalecer essa nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo e se inscreva aqui também no nosso canal.